Graça e paz, amados. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Como eu começo os vídeos, é sempre um prazer ter você aqui participando da Escola Bíblica Dominical e ouvindo a Palavra de Deus. Eu digo sempre que eu trago a Palavra de Deus para quem gosta, mas para quem não gosta também. Porque quem não gosta, eu acredito no poder do Espírito Santo, que uma hora é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo, vai transformar a vida da pessoa que não gosta e fazer com que ela possa amar a palavra de Deus. Quantas pessoas que você ouviu falar que detestavam a palavra, detestavam a Bíblia, crente, igreja, e hoje são uma bênção na casa de Deus. É porque a palavra de Deus, ela tem poder, não é? Ela tem poder. Aqui, a palavra de Deus, ela tem poder. Essa Bíblia é bem velhinha já, ó, bem surrada, mas o conteúdo dela nunca perde o prazo de validade. Amados, antes de eu começar, eu quero agradecer a vocês que se inscreveram no canal recentemente. Olha, para mim está sendo uma bênção. Cada vez que eu vejo um inscrito a mais no canal, está sendo uma bênção. Mas eu vou colocar na tela aí uma estatística que a gente tem acesso à movimentação do canal, que o YouTube manda pra gente, e eu vou colocar na tela para vocês aí agora. Vocês percebem aí que as pessoas que estão acessando o canal, 92% não são inscritas. Elas estão participando, elas estão dando visualizações para o canal, não é? É importante que a gente, para nós que gravamos vídeos, que as pessoas tomem conhecimento do conteúdo, possam compartilhar. Isso é natural para qualquer pessoa, qualquer blogueiro, qualquer youtuber, né? Não me considero um youtuber porque sou amador. Mas, veja, eu peço que os irmãos se inscrevam, não custa nada, não é? É um clique, dê um clique naquele sininho. Lá você vai receber as notificações cada vez que eu gravar um vídeo, e a inscrição também é de graça, não é? Às vezes a gente gasta tanto dinheiro em coisas supérfluas e pagamos por aquilo, e às vezes até nos faz mal. Por que não se inscrever no canal para dar uma força aqui para a gente crescer cada dia mais? Isso é importante, não é? Porque isso é o combustível e nos motiva a cada dia mais a nos entusiasmar, a produzir o conteúdo cristão. Vocês também viram aí no início do vídeo uma vinheta, né, do Instituto Teológico Brasil. Gente, um dia desses eu estava conversando com alguém e alguém disse assim para mim: irmão, eu não faço teologia porque a letra mata. Irmão, eu falei para ele: irmão, o senhor conhece o contexto de quando Paulo disse isso, não é? Paulo estava num contexto em que as pessoas estavam dando muita ênfase, não é, ao conhecimento da lei, estavam mergulhando, estavam tendo uma ampla visão e também uma ampla consistência no conhecimento da lei, e estavam se esquecendo da graça, estavam se esquecendo da misericórdia, não é? Estavam se esquecendo da simplicidade do Evangelho. Então Paulo, dentro deste contexto, disse que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E quando Paulo disse isso, ele não disse isso porque ele era contra a teologia. Pelo contrário, Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, que era o erudito da sua época, conhecedor da lei, das filosofias daquela época, da sociologia daquela época, de todo o contexto do conhecimento secular. Paulo foi criado aos pés desse homem. Paulo também era um erudito, mas ele também nunca abriu mão da simplicidade. Então hoje é importante que você faça um curso teológico para que você possa crescer na graça, no conhecimento. Eu costumo dizer que a graça e o conhecimento são como duas asas de um avião, a esquerda e a direita. Qual é a asa mais importante? As duas têm a mesma importância. Então, muito conhecimento sem graça, o cidadão fica um formalista. Mas muita graça sem conhecimento vira, né, um fanático. Então é bom a gente ter esse equilíbrio. E hoje, com tantos ventos de doutrina, tantas distorções na palavra de Deus, tanta heresia, é importante que você tenha um conhecimento. Comece pelo curso básico, se você não tem ainda, não é? Vá
assimilando, vá absorvendo as verdades bíblicas de uma forma mais sistematizada. Você vai aprendendo a fazer a hermenêutica bíblica, ou seja, a exegese, a interpretação das escrituras, como elas são, se contextualizar e mais, ter habilidade, fazer crescer o seu ministério, ter desenvoltura na palavra e ser uma bênção para a sua igreja e para a sua comunidade, tá bom? Então vou deixar aqui no link na descrição do Instituto Teológico Brasil, vou deixar o link para vocês aí, acessa lá, toma conhecimento, dá um panorama geral lá e acredito que vai ser bênção na sua vida. Não só cursos teológicos, mas você vai ver lá outros cursos também para aprimorar o seu ministério. Muito bem, o tema da lição hoje é uma lição de humildade. Jesus demonstrando que não obstante ser Deus, ser filho de Deus, mas ao assumir a forma humana, ele também incorporou esse modo de vida enquanto ele transitou aqui na terra. Esta lição, ela tem um texto áureo, ela tem uma verdade prática, e o texto áureo vai dizer o seguinte: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. A verdade prática está dizendo: a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual cristão. A nossa leitura em classe, vou tomar um pouquinho de água porque está muito frio e a garganta da gente ela fica ressecada. Tem que estar sempre hidratando. E a leitura está em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículos 1 a 10. Vamos ler? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aqui está a leitura bíblica em classe para nós hoje comentarmos. Não vou ficar muito preso na revista hoje, eu quero apenas trabalhar em cima do tema e também da leitura em classe como base. Não vou ficar preso a tópicos hoje, porque essa lição é uma lição importantíssima para o tempo atual. E você vai saber por quê. Você vai perceber durante essa lição que você às vezes cai nesse erro. Aliás, até eventualmente. Eu caio nesse erro. Nós, como igreja, como cristãos, estamos sempre caindo neste erro. Nós temos algo dentro de nós que é o nosso orgulho próprio e que a gente luta contra ele e não é fácil. E essa lição, ela veio para nos exortar, para chamar a atenção da nossa vida quanto à nossa caminhada espiritual. Eu vou ler só apenas a introdução da leitura bíblica, não é? Vou ler a introdução da revista do professor. Eu tenho duas introduções nesta revista. A primeira introdução, ela é um subsídio que tem apenas na revista do professor. Depois eu tenho uma outra introdução,
né? A primeira introdução era a introdução da parte do plano de aula. Não existe duas introduções, né? Tudo que você vai fazer é uma introdução, mas ela tem um plano de aula e depois ela tem a aula. Então no plano de aula ela tem uma introdução e depois para a aula, para o aluno, ela tem uma outra introdução. A introdução no plano de aula diz assim: o tema do nosso estudo é a humildade. Meditaremos sobre um texto bíblico que narra um momento profundo e impactante do ministério de Jesus ao lavar os pés dos discípulos. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza do cristão está no serviço humilde. Então aqui está, e ele coloca inclusive 3 tópicos desta lição. Abordarão o exemplo prático e histórico da humildade dada por Cristo. Fará a relação entre humildade e autoconhecimento, reconhecendo os próprios limites. E 3, promoverá um contraste entre a humildade e a ostentação. É aqui que vai pegar para nós, hein? É aqui que vai pegar. Um contraste entre a humildade e a ostentação. Essa lição nos encoraja a refletir sobre como essa mensagem desafia a nossa postura diante de Deus e do próximo, preparando os nossos corações para aprender e aplicar esse exemplo em nossas próprias vidas. Então, quais são os objetivos da lição de hoje? Que eu quero que você fique até o fim, porque vai ser bênção. Primeiro, abordar o exemplo prático e histórico da humildade dada por Cristo. Segundo, correlacionar a humildade com o autoconhecimento. E 3, promover contraste entre humildade e ostentação. Foi meio que redundante aqui, repetitivo. Então vamos para a introdução da lição e em seguida vamos para o comentário dentro desta lição aqui, certo? Muito bem. Inclusive, gente, na apresentação da lição, nós vamos inclusive falar que humildade não é sinal de fraqueza, porque tem uma parte aqui no plano de aula para o professor que eu até sublinhei aqui, olha, tá até escrito, tá até em laranjinha aqui, eu passei com a caneta marca-texto, tá escrito assim, que a humildade não é sinal de fraqueza. Muita gente acha que ser humilde é ser bobo. Ser humilde é o cidadão andar todo rasgado, não é? Todo rasgado. Eu me lembro que tem um irmão que já passou para o Senhor, congregou em nossa igreja, e esse irmão não perdia culto, era uma bênção, um senhor já. Mas ele vinha para a igreja, irmãos. Eu estou falando aqui com muito temor e com cuidado. Mas ele vinha para a igreja com a gravata, irmão, dura de sujeira. A gola toda suja. Uma calça amarrada com uma corda. Olha, um sapato que só Deus. E eu até chamei alguns obreiros da liderança da igreja. E eu disse assim, irmão, vamos fazer uma vaquinha, os homens aqui da igreja, vamos, alguém com jeitinho, pede o número da calça desse irmão, camisa, gravata, vamos comprar umas 5, 6 camisas para ele, umas 2, 3 calças sociais, um sapato para ele novo, gravata é barato, a gente compra aí uma dúzia de gravata, vamos abençoar esse varão, né? Eu tô vendo que a situação dele não tá legal. Aí alguém que conhecia ele há muito tempo disse, irmão, esse homem tem casa de aluguel, esse homem é aposentado, ele anda assim porque ele quer. Ele é relapso a tal ponto de entrar por um caminho que, sinceramente, é constrangedor. Não fale nada para ele. Porque se você falar para ele, de dar alguma coisa para ele, ele vai achar ruim. Ele vai perder a linha com você. Eu falei, Senhor, como é que uma pessoa pode andar desse jeito? Aí um outro irmão estava lá e falou assim, não, mas ele é muito humilde, irmão, ele é assim mesmo. Ele é humilde. Eu falei, irmão, isso não é humildade. Cabe aí uma orientação de higiene pessoal. Então, tem gente que acha que humildade é o cidadão andar sempre assim, ser humilde de cabecinha baixa, se arrastando. Vai cumprimentar alguém, Pai do Senhor, irmão, nem olha para a pessoa, né? Nem olha, fala para dentro, né? E outros acham que humildade, irmão, é sinal de fraqueza. E essa afirmação de que a humildade não é sinal de fraqueza, não é?
ela é amplamente aceita e nos ensina que a humildade, ela nos faz reconhecer os nossos próprios limites. É só isso. E reconhecer também, não é, as outras pessoas. Então a humildade não se traduz, não é, em falta de força ou falta de coragem. Em vez disso, a humildade, ela é vista como um sinal de sabedoria, de bondade e de força interior. Fico olhando aqui porque tem um reloginho aqui em cima e eu não quero passar muito de 1 hora, nem quero passar de 1 hora, porque senão fica muito comprido o vídeo, né? Então a humildade, repetindo aqui, ela é sinal de sabedoria, bondade e força interior. Então, primeiro ponto, humildade como força interior. Repito aqui, humildade não é sinal de fraqueza, mas sim de força de caráter. Uma pessoa humilde, ela consegue reconhecer as suas limitações e ao mesmo tempo encontrar força na sua fé, não é? E ela pode também agregar valores, superar desafios. Segundo ponto é reconhecimento dos limites. A humildade, ela envolve reconhecer que ninguém é perfeito, que todos nós temos pontos fracos e pontos fortes, tá? Às vezes você vê alguém no púlpito pregando, cheio do Espírito Santo, como já aconteceu comigo. Você está pregando uma festividade, a glória de Deus invadir a casa, como a gente costuma usar, né, essa expressão corriqueira, né, Deus toma conta do ambiente, você ali como instrumento de Deus e tal, e você desce que é uma bênção, a igreja, meu irmão, que mensagem e tal, mas tudo é graça de Deus, tudo é pela misericórdia de Deus, e mais, você vê alguém sendo usado por Deus poderosamente, mas tem fraqueza, tem limitações em alguma área da vida, certo? Então, humildade, repito novamente, é reconhecer que ninguém é perfeito, que nós temos pontos fracos e fortes, certo? E nós precisamos ter sabedoria e autoconsciência, permitindo que nós nos aproximamos de qualquer pessoa com empatia e respeito. Outra coisa, a humildade ela envolve força nos relacionamentos. A humildade promove relacionamentos mais saudáveis e construtivos. Por quê? Porque numa relação, seja de amizade, de amigo, de marido e mulher, quando a humildade está presente, você consegue perdoar, você consegue pedir perdão. Os dois sempre reconhecerão os seus erros e vão se retratar com o seu interlocutor, certo? Esse relacionamento, a pessoa humilde, ela é mais receptiva aos outros, mais aberta ao diálogo, menos propensa a se envolver em conflito. A humildade fortalece as relações sociais, permite que a pessoa encontre apoio, suporte em momentos de dificuldade. Irmão, todo mundo quer ajudar uma pessoa humilde. Agora você pega o arrogante, o prepotente, o orgulhoso, o narizinho empinado, não é? Como diz os irmãos nordestinos, me permita aqui a expressão popularesca, não é? Mas diz metida besta. Um cidadão desse, ou uma cidadã dessa, quando cai em desgraça, numa situação difícil, olha, quem é cristão de verdade até ajuda, né? Porque a Bíblia diz que se o nosso inimigo pedir um prato de comida, a gente tem que dar. Mas, no sentido geral, humanamente falando, não é? Ninguém quer se aproximar, deixa pra lá, tá pagando preço. Não é verdade? Então a pessoa humilde, ela consegue apoio em momentos de dificuldade. E nós precisamos ver que existe um conflito aí de humildade versus orgulho. E em contraposição à humildade, o orgulho pode ser visto como uma forma de fraqueza. O orgulho ou a excessiva autoestima, não é? Porque eu sou, porque eu faço, não é? Eu sou melhor, porque se eu não estiver lá, se eu não fizer, se eu não for, se eu não pôr a mão, se eu não construir, essa excessiva autoestima, ela pode impedir a pessoa de reconhecer os seus erros e limitações. Essa pessoa vai acabar se isolando, vai se envolver em conflito, e a humildade, por outro lado, permite que a pessoa se expanda, aprenda com os outros e se fortaleça emocionalmente. Nós temos vários exemplos na Bíblia aí, não é? De pessoas humildes
que demonstraram grande coragem e força de vontade, e Jesus Cristo, como nós vamos estudar hoje nesta lição, é um grande exemplo de humildade, amor ao próximo, e a sua vida e morte foram um exemplo de força e de coragem. Então, em resumo, a humildade não é uma fraqueza, mas sim um sinal de força, de sabedoria, de bondade. É uma atitude que fortalece os relacionamentos, promove o crescimento pessoal e permite que a pessoa enfrente os desafios da vida com coragem e confiança em si mesmo, certo? Então, vamos continuar, porque eu ainda vou falar sobre isso, né? Ainda vou falar sobre isso. Muito bem, vamos então para o primeiro tópico da lição. E ele diz o seguinte: uma história real sobre a humildade. E aqui vai mostrar, gente, o lava-pés. Nessa passagem, você viu aqui na leitura que nós fizemos inicialmente, né? O lava-pés. Nessa passagem do Evangelho segundo João, quando Jesus lavou os pés, ele utiliza o exemplo de um servo da casa onde se encontrava com os discípulos para transmitir uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. E esse capítulo aqui, 13, que você leu junto comigo, da leitura bíblica em classe, vai mostrar que esse episódio ele ocorreu antes da Páscoa. Jesus, então, ele celebrou a última ceia pascual, ele estava com seus discípulos, e aqui o Senhor, então, começa a instituir aquilo que viria a ser a ceia do Senhor, ou que nós comumente chamamos de Santa Ceia. E nesta ocasião solene aqui, durante essa ocasião, Jesus ele quebra um paradigma. Ele rompe o protocolo. Porque qual era o protocolo? O protocolo era os servos lavarem os pés dos viajantes, do seu senhor. Mas aqui Jesus, ele, como senhor, como mestre, ele quebra o protocolo e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E aqui ele vai ilustrar, não é? Uma humildade junto com uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão da igreja pelo mundo. E aí essa história vem se desenvolvendo no capítulo 13. Jesus então pega uma bacia, uma toalha, ele então levantou as pontas da sua veste, certo? Amarrou na cintura. Depois ele pegou as mangas longas, não é? E largas das suas roupas masculinas, não é? Ele amarrou atrás do pescoço, deixou os braços de fora, amarrou atrás dos pescoços, isso é que era se cingir, e depois ele começou aqui o ato de lava-pés, certo? Até Pedro, ele quis, não é? Não, senhor, o senhor não vai lavar meu pé, não. Não, se eu não te lavar teus pés, você não tem parte comigo. E, meus amados, ele lavou os pés dos discípulos. Foi um gesto aqui para eles dramático, né? Eles não estavam entendendo aquela atitude inusitada de Jesus, que geralmente, como eu disse e repito, ela era efetuada pelos servos. Só que aqui ocorreu na última noite de vida de Jesus na terra. E Jesus fez isso para mostrar o quanto ele amava os seus discípulos. Na verdade, não é? Aqueles que seguem a Jesus, Jesus está mostrando aqui que nós devemos servir uns aos outros, irmãos. Isso aqui é uma lição maravilhosa. Mas veja que os discípulos ainda não estavam entendendo. Durante a trajetória de Jesus, você vai perceber que os discípulos ficavam naquela disputa de quem seria o maior. Eu anotei aqui algumas referências bíblicas e nós vamos ler juntos aqui, vou deixar na tela para você aí, nós vamos ler junto aqui, vamos ler o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 18, versículos de 1 a 4, vamos ver, Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 4, você vai perceber que havia sempre uma constante disputa, porque os discípulos estavam com os egos inflamados. Veja bem, olha lá, naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus dizendo: quem é o maior do reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança,
Esse é o maior do reino dos céus. Irmão, que pancada. Eles discutindo, não, quem é o maior? Vamos ver quem é o maior. Vamos perguntar para Jesus, Senhor, quem que é? Jesus pegou, ô menino, ô guri, vem cá, fica aqui. Ó quem é o maior do reino dos céus aqui, ó. Esse aqui é o maior do reino dos céus. Irmão, por quê? Porque uma criança, você pode ver, eu tenho uma menininha de 7 anos, outra de 3, apesar dos cabelos brancos. Você pode dar maior bronca na criança, brigar, chorar, ela vai chorar, você vai dar uma palmada nela porque ela aprontou um negócio terrível e tal. Ela fica ali toda moada, vai pro canto, põe no castigo, vai ficar um pouquinho de castigo aí e tal. Daqui a 5 minutos, ela, oi papai, te amo. Gente, isso quebra a gente. Ou as crianças brigam entre si e tal, puxa cabelo, arranha e tal. Daqui a pouco estão brincando juntas. É uma pureza de coração. Então Jesus está dizendo aqui, vocês precisam ser puros de coração. Vamos ler outra referência, que está no Evangelho segundo Mateus ainda. Só que no capítulo 20, 2 capítulos depois, versículos 20 a 27. 20 a 27, vamos lá. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E disse-lhe, que queres? Ela respondeu, dize que esses meus 2 filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no reino. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles, podemos. E diz-lhe ele, na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, referente aos 2 irmãos, não é? Eles se indignaram. Versículo 25. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Jesus estava dizendo, no meio secular, quando o camarada é grande mesmo, todo mundo tem que bajular, todo mundo tem, mas entre vocês não. Entre vocês não. Quem quiser ser o maior tem que ser servo. Quem quiser ter projeção pessoal vai ser serviçal. Irmão, isso aqui foi um soco no orgulho dos homens. É um soco na boca do estômago do orgulhoso. E é difícil, irmão, porque nós temos que lutar contra a nossa índole. Que muitas vezes, não, mas eu tenho razão, porque fulano de tal me ofendeu, eu tenho razão, não adianta, porque aqui se bater vai tomar também. Não é evangelho. E eu sei que é difícil para nós, muitas vezes, não é? Sermos humildes. Às vezes a gente faz alguma coisa na igreja, trabalha, produz, não é? A igreja tem retorno, glória a Deus por isso. E aí chega um que faz pouco, daqui a pouco ele é promovido. Daqui a pouco ele é colocado num lugar de destaque e a gente fica, não é, mordendo o dente e tal. Mas por que ele? Porque, irmão, o nosso galardão é Jesus quem nos paga. O nosso galardão é Deus quem nos dá. Pode ter certeza que muita gente faz alguma coisa aqui na terra, mas o galardão dele já recebeu aqui. Agora, o que você fizer de coração para Deus, o Senhor, como bom pagador, jamais vai ficar te devendo. Jamais. Vamos para outra referência bíblica? Marcos capítulo 9, versículo 33 a 37. Vamos folhear a Bíblia aqui. Marcos capítulo 9, versículo 33 a 37. Estou deixando para você acompanhar. Irmão, você está gostando da aula? Minha irmã, você está gostando da mensagem? Deixa um like aí. Abençoa a gente, não custa nada. Dá uma pausinha no vídeo aí. Deixa o like aí, não custa nada, não é?
E também, se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Abençoe a minha vida e seja abençoado também. Vamos para Marcos capítulo 9, versículo 33 a 37. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estavam vós discutindo pelo caminho? Olha Jesus colocando eles na parede. O que vocês estavam discutindo no caminho, batendo boca no caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Irmão, Jesus estava um pouco mais à frente, não é isso? Está dizendo aqui, ó. Na verdade, Jesus nem estava presente, porque no versículo 33 diz que ele entrou na casa. Os discípulos já estavam lá. Mas acredito que durante o trajeto Jesus estava escutando eles um pouco mais afastados, não é? Me permita outra expressão popular, gente. Me permita, por favor, quebrando pau entre eles. Discutindo, batendo boca e tal. E quando você sabe que quem está discutindo aumenta o volume da voz. Aí Jesus só calado. Aí quando entra em casa, o que vocês estavam conversando no caminho? E eles, já sabia que estava errado. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Ou seja, se vocês me receberem, vocês estão recebendo a Deus. Jesus estava tendo dificuldade para inserir no coração daqueles homens a humildade. Vamos lá. Cristo queria que eles percebessem que o desejo de ser o primeiro, ser superior, não é? E honrado acima dos outros, era exatamente o oposto da atitude dele. Jesus desejava que os seus discípulos imitassem a sua maneira. Vamos ver duas referências. Irmão, não se esqueça que nós estamos numa aula bíblica. Não é pregação. E aula a gente mexe muito com a Bíblia. Então esse programa aqui, Palavra Pensada, é um programa para quem gosta da Bíblia, assim, no sentido de mexer com a Bíblia, não é? Pregação é maravilhoso, pregação é bom. Quantas pregações, irmãos, que eu estava lá embaixo, quase no fundo do poço, e a gente ouviu irmãos e irmãs abençoadas, muitas vezes na sua simplicidade, falando até o português errado. E isso deu um up, levantou o nosso entusiasmo através do Espírito Santo. Não é? E eu tenho pregações no meu canal. Se você for lá no canal Palavra Pensada, não é? Você vai lá na playlist. Aliás, é uma coisa que eu quero falar, gente, sempre dá uma olhadinha num link que diz assim, playlist, porque lá vai estar separado por assuntos. Se você vai ver o meu canal, você vai ver que, às vezes, um vídeo de escola dominical, o outro é um devocional, o outro é um assunto sobre Israel. Não, nossa, mas o irmão não tem uma linha de pensamento, ele mistura tudo. Não, eu gosto de falar sobre muitas coisas. Mas você quer organizar, ou temas organizados, vai na playlist. Lá eu tenho uma playlist só sobre família, tem uma playlist agora desse trimestre que é sobre o Evangelho de João, não é? E eu tenho uma playlist sobre pregação, em que lá eu estou ministrando a palavra de Deus. Vai lá, dá uma chegadinha, que você vai ver pregação. Mas aqui nós estamos estudando a palavra de Deus, e eu louvo a Deus pela sua vida, e você está estudando junto comigo, porque quando nós estudamos, nós aprendemos também. Então, voltando ao tema, agora vamos mostrar, gente, o exemplo de Jesus em Lucas 22, 24 a 30, certo? Lucas 22, 24 a 30. Barulho bonito, né? Das páginas da Bíblia sendo viradas. Uma bênção. Olha lá. E também houve entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhe disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não seria assim vós. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior, que está à mesa ou o que serve?
Porventura não é quem está à mesa é maior? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Olha Jesus falando. E vós sois os que tende permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino como meu Pai o destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Jesus estava dizendo, aqui, gente, eu estou mostrando para vocês o contrário. Eu é que estou servindo vocês. Agora, se vocês assimilarem o que eu estou fazendo, se vocês absorverem o meu ensinamento, se vocês compreenderem o que eu estou mostrando para vocês com exemplo, vocês vão se assentar comigo na mesa junto com meu Pai. Gente, que maravilha. Jesus está falando aqui de um momento, Jesus está fazendo uma citação aqui escatológica, de um momento futuro. Outra passagem, João 13, 12 a 17. Vamos para João 13, 12 a 17. Vamos lá. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vocês entenderam aqui a minha coreografia toda? Vocês entenderam o que eu estou fazendo? Jesus falando. Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou o senhor e mestre, e vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Se as fizerdes. Veja, não é só para ouvir o que eu estou falando, é para fazer também. Irmão Willy, não é só pregar sobre humildade, é você ser humilde também. Olha como pesa para nós. Finalmente, 1 Pedro 5 e 5. Vamos ver 1 de Pedro 5 e 5. A página aqui, muito fininha. Primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe o que é revestimento? É você já estar vestido com as suas vestes espirituais, como eu estou aqui, ó. Estou com uma camisa. E eu viesse e colocasse uma blusa, uma jaqueta por cima, agora estou revestido. Então o apóstolo está aqui orientando através do Espírito Santo a nós nos revestirmos de humildade, não é? Esse é o revestimento. Voltando aqui então, no tópico 2 da revista, humildade implica autoconhecimento. Eu falei isso agora há pouco para vocês na introdução do vídeo. Você precisa se conhecer. Você precisa saber qual vai ser a sua atitude diante dos conflitos, dos embates, de quem vier te interpelar, não é? Porque nós não podemos perder o foco do evangelho que Jesus deixou, gente. E há pessoas que elas entendem que quanto mais elas crescem, mais elas são muito importantes, mais elas passam a ser intocáveis. Daqui a pouco você não está nem falando mais com o cidadão, fala com a minha secretária. Mas quanto mais se cresce, em termos de projeção pessoal, mais a humildade deve prevalecer. Certo? Muito bem, vamos para o último tópico. Estou com 39 minutos, hoje eu quero ser sucinto. Essa aqui eu vou ler, tá? Uma competição silenciosa, que nós vimos agora há pouco aqui na palavra. Jesus estava ciente de que entre os discípulos existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança, como é retratado nos evangelhos que a gente já leu aqui, não é? À vontade. Havia preocupação entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado no eventual reino de Jesus.
O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre os seus seguidores. Os líderes da causa do Mestre não podem iniciar a sua jornada de forma errada. E nós temos aqui, inclusive, uma passagem que eu acho uma das mais lindas da Bíblia, que é Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, que diz lá que nós temos que ter um sentimento igual ao sentimento de Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele humilhou-se, não é? Tomando a forma de homem, humilhou-se até a morte, morte de cruz, e ele assumiu, né, todas as mazelas humanas que poderiam atacar e atingir um homem, pensando em nós. Mas também vai dizer que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho dos que estão em cima no céu, na terra e embaixo da terra, não é, reconheçam que Jesus é o Senhor. E para nós irmos finalizando aqui essa lição de hoje, para não ficar muito cansativa, não é, meus amados? É importante nós vermos aqui que nós temos um fenômeno muito grande, que eu quero terminar com esta parte aqui, que é sobre ostentação versus humildade, certo? E essa questão de ostentação na atualidade, ela está levando muitas pessoas ao fracasso espiritual. Muitas pessoas estão sem conseguir absorver o evangelho de Jesus referente à humildade, que nós discorremos aqui tranquilamente agora há pouco, porque a ostentação se tornou um entrave na vida delas. Quem é que hoje está impulsionando a ostentação? As redes sociais. Você lembra que eu disse lá atrás, no início do vídeo, que é uma coisa que hoje a gente luta contra isso? Todos nós queremos ter projeção pessoal, nós queremos aparecer, essa que é a verdade. Se nós não quiséssemos aparecer, nós não teríamos redes sociais, certo? Ou então, se tivéssemos, até para achar pessoas, nos comunicarmos, não é? Eu tenho amigos que estão na minha rede social e são amigos de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, que estão hoje lá para o lado do Nordeste, alguns estão na Europa, na Austrália, Estados Unidos. A rede social aproximou virtualmente eles da minha pessoa. Que bênção! Mas quem não quer aparecer faz o quê? Põe uma foto de perfil e acabou, não põe nem foto de capa. Mas o que nós fazemos, nós vamos publicando, nós vamos mostrando a nossa viagem, o carro novo, não é? Nasceu o bebê, nasceu a criança, a gente quer ventilar, não é? E depois a gente mostra os nossos passeios no shopping, a viagem internacional. Quem for para Paris, com certeza vai colocar na foto de capa a Torre Eiffel. Quem for para a Inglaterra, vai colocar na foto de perfil o Big Ben. Quem for para os Estados Unidos vai querer tirar uma foto em frente à Estátua da Liberdade, não é? Ou então da Casa Branca. Quem for para o Egito vai querer tirar uma foto em cima do camelo com a pirâmide atrás. Irmãos, isso é natural. É uma forma de ostentação. Pode não ser uma ostentação no sentido de que você se ache melhor do que os outros. Ou, não, vou mostrar que eu posso, que eu sou. Não é isso que eu estou dizendo. Mas nós, muitas vezes, vamos caminhando para esse lado. Vamos nos sentindo muito importantes. E essa rede social, não é, que impulsiona a ostentação, muitas vezes ostensiva, não é, vai mostrando nossos bens materiais, as experiências frequentemente utilizadas como ferramenta, e a gente acha que isso vai construindo a nossa imagem perante as pessoas. Nós queremos reconhecimento social, a validação do nosso status. E tudo bem, eu entendo, não sou ignorante, eu também tenho rede social. Não, você ia falar, né? O irmão também tem rede social. O irmão também acabou de falar que mostrou as pregações que o irmão fez lá no templo, nas 4 paredes. O irmão está mostrando. O irmão está mostrando também. É verdade, irmãos. Mas veja, a ostentação, ela tem que estar dentro de um limite saudável. É aí que é o ponto. Ela precisa estar dentro de um limite saudável, não é? Porque ela é uma forma de expressão social. Ela pode estar associada também a diversos problemas, porque quando a pessoa começa a ostentar demais, muitas vezes, isso está escondendo uma autoestima baixa. Está escondendo frustrações, não é? Outras pessoas estão dependendo de jogos de azar, e que eu digo o tal do tigrinho, né?
Que eu digo o tal do tigrinho, que muito crente agora está se endividando por causa dessa miséria do inferno. Então, muitas vezes, já foi feito inclusive estudos sobre o impacto das redes sociais na vida da juventude. Principalmente da juventude. Irmão, você que tem filho. A minha filha, nós demos um celular para ela. Eu deixo ela no máximo 2 horas por dia. 1 hora de manhã, 1 hora à tarde. Ela tem direito. Ela é uma criança que está no século XXI. Tem os joguinhos dela lá, ela gosta de ver alguns vídeos escolares e tal. Agora ela encanzinou num vídeo aí de uma mulher que, nem sei o nome do canal, que ela apresenta estojo, lápis de cor, lápis de escrever. É só lápis, negócio de estojo, de coisa de papelaria. Né? Mas tem uns desenhos lá também, que a gente vê antes. Quando dá, aí eu coloco o alarme do celular. Você vai ficar 1 hora com o celular. Quando tocar, você vai me devolver aqui, senão não vai ter mais. É um controle. Isso não é paranoia de pai. Ah, irmão, mas olha como a minha casa está limpinha, está tudo arrumadinho. Não, eu prefiro a casa toda cheia de brinquedos espalhados. Cansei de chegar em casa sem perceber, pisar em cima, até quebrar o brinquedo. Deixa as crianças brincando. Compra joguinhos inteligentes, educacionais, educativos para as crianças, certo? Para que as crianças tenham uma vida psicológica saudável, para que elas desenvolvam os 2 lados, não é, do cérebro. Não desenvolve um só. Imagem, 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 imagem. Então, o que acontece? Essas crianças vão crescendo, ficando dependentes de redes sociais. Olha, quase que eu estou fugindo do assunto de humildade, né? Mas eu vou gravar um vídeo só sobre a internet. Inclusive já tem um script já sobre os malefícios que o mau uso causa, inclusive levando pessoas ao suicídio. Mas vamos de volta para o texto aqui. Vamos ver como é que vai ramificando? Então, quais são os elementos chaves na ostentação da atualidade? Primeiro, as redes sociais, como eu acabei de falar. As redes sociais como Instagram, TikTok, Kawaii, Telegram, Facebook, YouTube e por aí vai. Não é? Elas tomaram um palco ideal, não é? Elas se tornaram um palco ideal para a exibição de bens, experiências, como eu disse, estou repetindo, não é? Estão impulsionando a cultura da ostentação, a busca por reconhecimento online. O cidadão, gente, saiu um iPhone 15, esses dias eu vi um vídeo na internet de uma menina que tinha um iPhone 13, eu nunca tive um iPhone 13, e ela queria o 15, e fez o maior escândalo dentro de um shopping. Alguém estava filmando, uma menina já de uns 15 anos de idade, se jogou no chão, não é? Se jogou no chão, e a mãe dizendo, mas filha, eu tô com o iPhone 11, você tem o 13, não tá bom? Não, você tem que me dar, eu não tenho que te dar nada, vai trabalhar, não, você tem obrigação de me dar. E se jogou no chão, aquele escândalo todo, porque o aparelho pode ser bom como for, saiu um novo, esse já não serve mais. As pessoas estão doentes. Onde está a humildade nisso? Estou dando um tema ainda. Aonde está a humildade nisso aí? Onde está? E não só isso, meu. A ostentação está no meio evangélico. Engajamento, mundo gospel, artistas, não é? Um falando mal do outro. Homens que agora antes eram acessíveis, quando começaram o ministério, hoje você não consegue chegar nem perto, porque estão cercados de seguranças, carro blindado, não é? Cantores que só vão cantar em lugares específicos e exigem carro, até o modelo do carro para traslado, exige seguranças, não é? Exige hotéis 5 estrelas, exige no camarim frutas tropicais, às vezes até fora de época. E na hora que sai pela porta do fundo, não cumprimenta ninguém, é só no púlpito, que é aquela coisa, ai Jesus, ai papá, aquela coisa toda e tal, e a igreja, sai pela porta do fundo, ninguém nem vê quando chega. Jesus e Paulo não teve essa exigência toda, e foram homens que viraram o mundo de cabeça para baixo, transformaram o mundo deles através do evangelho. E hoje, as pessoas estão crescendo muito, e usando a Bíblia e o evangelho como plataforma para a ostentação pessoal,
cobrando valores absurdos para se apresentar, para pregar a palavra de Deus. Eu fico pensando, cadê a humildade dessa gente? Cadê a humildade desse povo? Isso é evangelho, gente? Isso é evangelho, irmãos? Isso é evangelho? Enfim, então eu disse que os elementos chaves na ostentação, redes sociais, depois, bens materiais. Porque a ostentação frequentemente se manifesta na exibição dos produtos de luxo, como roupas de grife, carros importados, joias. É o meio de demonstrar riqueza e sucesso. Para os irmãos terem ideia, já existem lojas online especializadas e loja física também, para que você possa alugar artigos de luxo para impressionar as pessoas. Então, por exemplo, o cidadão ele montou a empresa, ele está começando ali, né, no seu ramo de atividade, e ele vai fazer uma visita para um potencial cliente, né, para um investidor. O que ele faz? Ele ainda está numa vida modesta, ele está investindo muito na empresa, começou a construir agora, está captando cliente. Então o que ele faz? Ele pega, vai numa loja, ou online também, ou loja física, e aluga um relógio Rolex. Aluga um Patek Philippe, aquele de bolso. Aluga um Cartier. Ele aluga uma caneta Montblanc, põe no bolso da camisa. Né? Caneta incrustada a ouro e prata. Relógio incrustado a ouro e prata. Ele aluga um terno Giorgio Armani, aquele que vem com a etiquetinha pro lado de fora aqui na manga. Aluga um sapato de couro de jacaré. Ele aluga um carro aí, não vou citar o nome de carro aqui, mas um carro top das galáxias. Ele chega na empresa, opa, fulano de tal chegou. Quando o investidor olha aquilo, ele fala, opa, vou arriscar aí. Não conheço muita experiência do cidadão, mas do jeito que ele se apresentou aqui, o carro dele, olha, não é? E o pobre? O pobre compra um carro em 72 parcelas, certo? Ele já troca, coloca umas rodas que não são originais do carro, ocupa o porta-mala do carro todinho e sai pelo bairro, parecendo um trio elétrico, para exibir o carro novo que ele comprou. Irmão, isso é doença. Isso é doença. Tem uma doença chamada nomofobia, que é o vício, não é? Em aparelhos eletrônicos e o vício em ostentação. Sabe? Outra coisa que é elemento-chave na ostentação são experiências exclusivas, não é? Aquela busca por experiências únicas, não é? Viagens com destinos exóticos, participação em eventos de luxo, não é? Se tornou também um elemento importante nesse mundo de ostentação, refletindo a busca por status. Então, o cidadão, ele morre de medo de fazer rapel, mas ele precisa colocar uma foto na rede social, não é? Pulando daquela corda elástica, lá embaixo, o coração está quase saindo pela boca, mas ele precisa mostrar que ele pulou de paraquedas, que ele subiu de balão, que ele pulou de rapel, não é? Que ele fez um curso de mergulho e chegou lá nas regiões abissais, só com uma máscara e um tubo de oxigênio. As pessoas estão doentes, estou repetindo isso pela terceira ou quarta vez. E aí, isso vai trazendo consequências negativas. Porque às vezes chega uma hora que o dinheiro não dá mais para mostrar ostentação. Chega uma hora que o limite, você tá morrendo por dentro. E as pessoas veem fotos de você sorrindo nas redes sociais, mas no fundo, empobreceu espiritualmente. A humildade passou longe. Vem a depressão, não consegue dormir, não é? Não consegue dormir. E aí os influenciadores digitais, que muitas vezes são vistos como inspiração para essas pessoas, não vai conseguir te atender no momento de solidão, não é? Nós estamos como é que eu posso dizer? Nessa propagação, nessa disseminação da cultura do consumo, não é? Para a construção dos desejos. Mas quando esse desejo ele é atingido, pronto, perdeu a graça, não é? E as pessoas começam a ter problemas de saúde mental. E não só isso, chega a um ponto que a saúde mental ela é tão grande que ela começa a resvalar na saúde física. Estoura vaso no olho, não é? Fica paralisado de um lado,
começa a ter vertigem, insônia, nervosismo em excesso, começa a desenvolver tumores malignos. Você percebeu, gente, que Jesus, apesar de ele estar separado de nós no espaço e no tempo, há mais de 2000 anos, a mensagem de Jesus ela é atual. Quando eu vejo um crente desprezando a Bíblia, desprezando o momento da palavra, desprezando um estudo bíblico como esse, desprezando o ensinamento da palavra da Bíblia, eu fico pensando, essa pessoa vai viver uma vida de raquitismo até quando? Uma vida anêmica das coisas de Deus, porque a palavra era simbolizada como pão, comida, não é? E aí foi feito pesquisas sobre esse fenômeno da ostentação. E a ostentação ela pode ser vista como um fenômeno psicológico que reflete a necessidade de validação pessoal e a busca por status, com implicações para a autoestima e para a saúde mental. Certo? Repito aqui de novo. Repito, tem que ser de novo, né? Mas o impacto das redes sociais. E estudos indicam que a exposição à ostentação nas redes sociais pode levar a comparações sociais, frustrações e até mesmo a dependência de jogos de azar. O meu vizinho tem o Audi na garagem. E eu só tenho esse Fiat Palio aqui. Irmão, nada contra quem tem Fiat Palio, tá? Eu tenho Fiat Palio Weekend, tá? Eu só tenho esse Fiat Palio. Meu vizinho é mais pobre do que eu. Ele comprou um Audi. Eu preciso comprar um carro melhor. Não, sou filho de Deus, sou crente. Você sabe se ele vai conseguir pagar o carro? Você sabe quanta coisa ele vai deixar de adquirir para ele, para a família, para poder pagar aquele carro? Você não está bem, o seu carro vai te levar aonde o carro dele vai. Ele vai chegar com mais conforto, ele vai chegar mais rápido, mas você vai chegar também. O importante é chegar. O importante é chegar. Certo? Aí, dentro desse fenômeno, tem a mudança de conceito de luxo. E esse conceito de luxo, ele tem evoluído com busca por bem-estar, experiências de qualidade, substituindo a ostentação de marcas e produtos. Gente, eu já trabalhei com confecção, numa loja que era a fábrica de etiqueta bordada lá no Brás. Eu visitava muito faccionista ali. Hoje você vai, por exemplo, eu vou dizer uma marca aqui, não estou fazendo propaganda, mas você vai numa Fórum, calça Fórum, Zump, Zapping, enfim, Diesel. Você vai lá numa loja dessa aí. Marcas, a Diesel é caríssima, pelo amor de Deus. Mas vamos aqui, marcas de luxo também, mas mais modestas. O faccionista que está lá no Brás, é um bairro que tem aqui em São Paulo, ele fabrica calça popular para as pessoas. Você vai comprar, vai pagar 80, 100 reais, 120 numa calça. E o mesmo faccionista fabrica a calça de 400 reais. O que muda nessa calça? O tecido um pouco melhor, a etiqueta, alguns botõezinhos, algumas pregas, mas praticamente a base do tecido é a mesma. Claro, a facção melhor, facção, gente, facção de roupa, tá? Facção de organização criminosa não. É melhor, a roupa é melhor, sem dúvida. O corte é melhor. Mas você está pagando a etiqueta. E às vezes aquilo que você compra não é nem tão bom assim, mas a etiqueta se consolidou no mercado, se tornou uma marca famosa, às vezes vai caindo de qualidade, mas o importante é a etiqueta. Certo? E aí existe então essa relação da cultura do consumo, porque a ostentação ela está intimamente ligada à cultura do consumo, que promove a ideia de que felicidade e o sucesso são alcançados através de aquisição de bens. E aquele que mora lá no meio do mato, lá nos rincões, ele gostaria de ter uma vida parecida com a sua no sentido da economia, do modo econômico.
Ele gostaria de ter uma conta bancária parecida com a sua, que às vezes não seja tão recheada, mas você tem ali um salário que você recebe todo mês. Às vezes não tem nada. E pelo fato de não ter nada, não conhecer nada, não saber de nada, é feliz. Não tem um dente na boca, é feliz. Te recebe bem, te recebe com alegria, te abraça. Não está dentro dessa bolha miserável, dessa cultura de consumo. E aí acaba sendo isso, não é? Ou acaba trazendo uma pressão social. Essa pressão para exibir bens e experiências inusitadas e exóticas pode levar a pessoa a um ciclo de consumo compulsivo e a pessoa vai começar a ter dificuldade financeira, especialmente para aqueles que buscam imitar o estilo de vida dos influenciadores. E tem muito influenciador que, para ter engajamento, não é, número de inscritos nas suas redes sociais que vão dar a eles monetização, eles também, hipócritas, alugam carros, alugam roupas para enganar você. Certo? E hoje nós vivemos uma desigualdade social. Porque a ostentação, ela pode potencializar, exacerbar as desigualdades sociais ao criar naquela pessoa que tem pouca posse um complexo de inferioridade. Porque ela não vai conseguir acompanhar o ritmo do consumo. Não é? E volto a dizer, nós temos no nosso meio, não só na sociedade em geral, mas no meio cristão, pessoas que praticam a fé, que tem o Espírito Santo em si, mas o Espírito Santo está sufocado. Por quê? Porque estão doentes mentais, se comparando constantemente com outros, na busca da validação externa, não é? E aí vão ficar com depressão, ansiedade e baixa autoestima. Então, conclusão, meus amados, a ostentação, embora ela possa ser vista como uma forma de expressão social, apresenta riscos para a saúde mental e para a sociedade em geral. A busca por status e reconhecimento através da exibição de bens materiais vai gerar frustrações, não é? Essa pressão social aí. Então, amados, não é? Isso aconteceu até na igreja de Paulo lá, irmão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que está em 1 de Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Opa! Vou deixar aqui na tela para você. Irmão, tá gostando do estudo bíblico? Deixa um like pra gente aí. Abençoa o nosso canal, se inscreve, tá bom? E ative o sininho das notificações. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, está dizendo assim: rogo-vos... deixa eu ver aqui se é isso aqui mesmo, gente. Peraí. É isso mesmo. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo rogando, irmãos. Ele não estava presente aqui. Se eu não me engano, ele estava em cadeias. Mas ele ficou, irmãos, vou usar a expressão aqui, desesperado pelo que estava acontecendo na igreja. Ele falou, mas não é possível um negócio desse. Eu não estou acreditando num negócio desse. Eu estou aqui parafraseando Paulo, tá, gente? Eu gosto de fazer essa teatralização. Eu não estou acreditando. Aí ele começa aqui no versículo 10 do capítulo 1 de Coríntios. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Ou seja, caminhem na mesma direção. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. E olha, a família de Cloé aqui não é fofoqueiro não, viu? Esses fofoqueiros não eram fofoqueiros, era gente, era uma família que estava preocupada com o andamento da igreja, com a confusão no meio da igreja, não é? Isso atrapalha a obra de Deus, atrapalha a obra do Espírito Santo. Se não tiver união e unidade, Deus não trabalha. Eles preocupados mandaram, né, uma carta, sei lá como é que foi, não é, para Paulo. Aí Paulo fala, foi-vos comunicado pela família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido?
Foi Paulo, aí ele se coloca na terceira pessoa, né? Na terceira pessoa do singular. Foi Paulo crucificado por vós? Fostes batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Paulo não queria ostentação. Ele podia dizer, não, olha, eu sou Paulo, nossa, eu tenho um grupo, eu sou de Paulo. Ô, grupo de Paulo, olha, vocês são um grupo abençoado, viu? Paulo falou isso, gente? Olha a humildade aí. E batizei também a família de Estéfanes. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Paulo dando uma bronca, irmãos. Porque havia ostentação. Não, eu sou do grupo de Paulo, eu sou de Apolo, que é erudito. Eu sou de Cristo, meu contato é direto com Deus. Então, amados, eu vou finalizar, porque eu já estou com 1h05, não é? Mas, veja bem, é alarmante o fato de uma igreja tão nova, como a igreja de Corinto, ser tão problemática. Paulo esteve em Corinto por 1 ano e meio de evangelização e plantação de igreja, certo? Mais ou menos aí entre 51 e 52, não é? Mas Paulo escreve para eles por volta de 54 a 55 depois de Cristo. Ou seja, a igreja de Corinto ela tinha ali 3 anos de existência, 3, 4 anos de existência. Mas veja como eles estão, quantos problemas há no meio deles. Eu não estou saindo do tema não, tá, gente? Que é Jesus. Veja como, se de um lado plantar a igreja exige tempo e esforço, de outro, dividi-la é muito mais fácil. E pode acontecer rapidamente. Certo? Então, gente, eu não vou me ater muito nesse ponto aqui, mas qual foi a raiz do problema? Ostentação, orgulho, não é? E Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 1, lá no final já, no versículo 29 e 31, mais ou menos assim, olha, eu não gosto de falar mais ou menos não, gente, mais ou menos não. Isso aqui é uma aula bíblica e professor nunca pode falar essa frase. Não, o versículo diz mais ou menos assim. Não, vão para a Bíblia porque vocês merecem respeito, não é? Respeito. Vamos para 1 Coríntios 1. Olha lá. Para que nenhuma... Vamos ler o 28 também? E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Agora, ninguém se ache, ninguém queira ostentar, não é? Mas vós sois dele em Cristo Jesus, para o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, quem quiser se gloriar, gente, se gloria no Senhor. Se gloria no Senhor. Vamos finalizar esta lição de hoje, esta aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Vamos lá. A conclusão diz o seguinte: nesta lição, abordamos a relevância da virtude, da humildade, para um melhor autoconhecimento. Deste modo, começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz respeito ou não. Compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, à busca desenfreada pela fama e a outros objetivos que nada têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Dessa forma, podemos seguir o caminho humilde de nosso Senhor. Então, voltemos lá, irmãos, voltemos lá à verdade prática. A submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Vamos voltar ao texto áureo, Jesus dizendo em João capítulo 13, versículo 15, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Irmãos, nosso ouro, nossa prata não está aqui. Está lá. Você precisa ter conforto? Amém. Quer comprar um carro bom? Compre um carro bom. Tenha casa boa. Vista roupa boa, frequente bons restaurantes, faça boas viagens para lugares maravilhosos, mas não fique doente, não se endivide, não entre em depressão, não faça porque outro está fazendo, faça, como diz a linguagem, dê o passo do tamanho da sua perna.
Amém? Ó o pigarro. Dê um passo do tamanho da sua perna. Mas ouça o ensinamento de Jesus. E eu tenho certeza que você vai ser feliz. Amém? Olha, gente, um abraço a todos. Esse é o programa do canal Palavra Pensada, certo? Por que eu estou falando assim? Porque está sendo veiculado em outras plataformas também. Ok? Dê uma olhadinha na descrição do vídeo, tem coisa boa aí. Acesse a nossa playlist e eu espero você na próxima lição e no próximo vídeo, tá bom? Embaixo, inclusive, tem um canal devocional. Comecei agora esse canal. Já não é muito teológico, são mensagens devocionais. Acessa lá, chama Tenha Mais Fé, o nome do canal. E você vai ser infinitamente abençoado pela palavra de Deus. Um abraço.